Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. De início, vamos invocar aqui a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Senhor, inspire nossas ações para que nós possamos ser instrumento de sua graça. Bom, hoje nós vamos fazer uma pequena introdução sobre um workshop aqui que eu vou dar aqui no canal sobre a música sacra. Lembrando que um workshop precisa aí também da contribuição de vocês, não só eu dando aqui os conteúdos, mas precisa também da contribuição de vocês para que vocês estudem, tá? O que eu vou passar aqui é o básico do básico. Preciso que vocês estudem no instrumento de vocês, façam pesquisas. Eu vou no final de cada aula eu vou deixar um exercício para vocês e também eu vou deixar algumas questões hoje, tá? No final, para que nós possamos responder no decorrer desse curso. Hoje vamos tratar da introdução. Já vou aqui compartilhar a minha tela. Para quem não viu ainda de tamanho máximo, esse é o brasão do nosso canal, tá? Então, música litúrgica, o que a Santa Igreja nos ensina? Nós temos um péssimo hábito de achar que a questão da música é mais aquilo que vai nos agradar, né? E isso é uma coisa totalmente errada. Porém, a igreja, ela como uma mãe, ela pega na nossa mão e ela vai orientar. Meu filho, faça isso. Nós esperamos que a música seja feita dessa maneira. Então, nós vamos trabalhar com algumas coisas. Primeiro, a carta aos artistas de São João Paulo II. Vamos falar hoje sobre a carta, sobre a história da música, tá? E vamos fazer alguns apontamentos. Por quê? A parte maior do curso vai se tratar da Tradição do Instituto São Pio X, Música e Sacra Disciplina de Pio XII e Sacrosanto Concilium do Papa São Paulo VI. Bom, começando aqui com a carta aberta aos artistas, né? Aqui inicia com uma passagem bíblica, né? Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. E ela começa falando sobre o artista, que nós devemos ser a imagem do Deus Criador. Aqui também, já considerando aqui para os compositores também, sempre nós devemos ter Deus como referência. Então, o que a gente se espera de vamos pensar num coro angélico. A gente espera uma lele, lalá, uma batuque assim. Desculpa, mas eu vou fazer algumas piadas para que não fique tão monótono. Não se espera isso, que os anjos ficam batucando. Mas espera com que os anjos cantem com devoção, com amor, com fervor, linhas melódicas belas, né? E que essas linhas melódicas depois, uma junto com a outra, venha e forme uma harmonia. Ou seja, a música, ela tem que ser harmoniosa. Então, vamos lá. Na carta diz: ninguém melhor do que vós, artistas, construtores geniais de beleza, pode instituir algo daqueles fatos com que Deus, na aurora da criação, contemplou a obra das suas mãos. Infinitas vezes se espelhou um relance daquele sentimento no olhar com que vós, como, aliás, os artistas de todos os tempos,
maravilhados com o arcano poder dos sons e das palavras, das cores e das formas, vós pusestes a admirar a obra nascida do vosso gênio artístico, quase sentindo o eco daquele mistério da criação a que Deus, único Criador de todas as coisas, de algum modo vos quis associar. Ou seja, traduzindo numa linguagem simples, aqui o São João Paulo II está falando que nós somos partícipes na obra da criação. Então, quando nós vamos compor, tocar, criar uma imagem, uma pintura, nós estamos embutidos nesse mistério da criação. Então, nós somos co-criadores junto com Deus. E isso é uma coisa muito bela, porque Deus espera que suas criaturas elas possam estar intrinsecamente ligadas ao mistério da criação para que elas possam se salvar. Então nós utilizamos da nossa própria arte para a própria salvação da nossa alma. Por isso que a arte deve ser dotada de beleza. Quando a gente está falando de beleza, não é uma beleza puramente que você vai, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. A beleza, ela tem um padrão, né? Se nós formos pegar ali os filósofos gregos da antiguidade, todos eles tinham uma imagem do que é o belo, né? A música na Grécia Antiga, por exemplo, Platão, ele falava que a música deveria ser utilizada para a formação do cidadão da polis. E que a música, ela também, de forma ensinada errada, ia transformar aquele cidadão num mau cidadão. Mas, continuando, espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? A vocação especial do artista. Nem todos são chamados a ser artistas. Olha o que ele fala, né? Quando você pega aquelas pessoas que, tá aqui um balde de tinta aqui, pronto, isso é minha arte. Aí deixa para aberta a interpretação. Não, a obra, a arte, ela dependendo, ela não deve ser aberta à interpretação, porque ela tem que passar aquela única mensagem, principalmente quando nós estamos falando do âmbito religioso. O que é a música e as artes visuais tem que passar? Tem que passar a imagem de Deus, de catequizar, de levar a pessoa à oração. Não tem que ser aberta a interpretação. Não tem que ser aberta a ritmos dançantes. Não. Tem que levar a pessoa à oração, à salvação da alma. Então, por isso que ele fala, nem todos são chamados a ser artistas. Tem pessoas que querem ser artistas de qualquer modo, né? Isso se torna até arrogante, no sentido específico do termo. Mas, segundo a expressão do Gênesis, todo homem recebeu uma tarefa de ser artífice da própria vida. De certa forma, deve fazer dela uma obra de arte, uma obra-prima. Aqui a gente expande mais. Por exemplo, um engenheiro, ele pode ser um artista? Pode, dentro do campo dele. Um arquiteto também. Porque ele tá sendo partícipe da criação. Ou seja, a obra dele pode se levar à salvação da alma de muita gente, né? Ele pode santificar esse ofício dele. Continuando. É importante notar a distinção entre essas duas vertentes da atividade humana, mas também a sua conexão. A distinção é evidente. De fato, uma coisa é a predisposição pela qual o ser humano é autor dos próprios atos e responsável do seu valor moral. Outra é a predisposição pela qual é artista, isto é, sabe agir segundo as exigências da arte, que não falei. A arte nem sempre ela é aberta à interpretação, tá bom?
respeitando fielmente as suas regras específicas. Assim, o artista é capaz de produzir objetos, mas isso de per si ainda não indica nada sobre suas disposições morais. Ou seja, eu posso fazer algo belíssimo, belíssimo, mas se isso não atrai a santidade, a salvação da alma, não tem esse aspecto moral, de nada adianta. Pensa, por exemplo, eu vou usar um gênero musical que eu gosto, o rock. Não gosto de Beatles, já vou deixar claro, então vou usar eles como referência. Pega a música, uma música mais tranquila dos Beatles, que todo mundo fala, nossa, que música bela, música bonita. Hey Jude, por exemplo. Ela tem melodia, harmonia, ritmo? Tem. É belo? É belo. Mas é moral? Tem que se levar muita questão disso. É moral? Esse belo é moral? Porque muitas vezes o demônio, ele seduz a gente com coisas muito belas. Mas no fundo, é justamente enraizado de coisas satânicas, de coisas que vai desvirtuar a pessoa, que vai trazer uma desordem natural das coisas. Voltando, nesse caso não se trata de plasmar-se a si mesmo, de formar a própria personalidade, mas apenas de fazer frutificar capacidades operativas, dando forma estética a ideias concebidas pela mente. Ou seja, você pode ter seu estilo. Que nem se a gente for comparar uma obra, um ícone, se a gente for comparar com uma obra barroca, parece que foi feito por uma criança, né? Mas aí você vai ver uma obra barroca. Ela é carregada de humanismo, tirando o Deus do centro. É claro, existem obras que não são assim. Mas nesse período humanista, você tira Deus do centro e coloca o homem, né? Que é o período do Renascimento. Então, qual obra é mais elevada? Uma obra barroca ou um ícone? Um ícone. Mesmo que esteticamente ele é mais feio. Também é isso que quer dizer essa parte aqui do texto, tá? Seguindo, a vocação artística ao serviço da beleza. Aquele comenta, dá um exemplo, né? Um conhecido poeta polaco, Cipriano Norwid, escreveu: a beleza é para dar entusiasmo ao trabalho, o trabalho para ressurgir. Aqui ele continua: vivendo e agindo, que o homem estabelece sua relação com o ser, a verdade e o bem. O artista vive numa relação peculiar com a beleza. Pode-se dizer que, com profunda verdade, que a beleza é a vocação a que o Criador chamou com o dom, o talento artístico. E também é esse, certamente, um talento que, na linha da parábola evangélica dos talentos, se deve por render. Lembra que essa passagem, né, que o dono da vinha foi viajar, deu 10 talentos para um empregado, 5 talentos para outro e 1 talento para outro, e o que escondeu um talento que tinha foi o servo mau. Voltando, tocamos aqui num ponto essencial. Quem tiver notado em si mesmo essa espécie de centelha divina, que é a vocação artística,
de poeta, escritor, pintor, escultor, arquiteto, músico e ator, adverte ao mesmo tempo a obrigação de não desperdiçar este talento, mas de desenvolver para colocá-lo a serviço do próximo de toda a humanidade. Aqui também é uma referência ao nosso apostolado, né? É um apostolado de músicos feito para músicos que querem ali se colocarem a serviço da verdade e da beleza que é dita aqui. Por quê? O que é verdade na arte? É a própria beleza, que foi Deus que utilizou dela para a criação, né? Seguindo, aqui nós fechamos um pouco aqui da carta aberta aos artistas. Essa carta tá no site do Vaticano, tá? Eu recomendo vocês lerem ela inteira, é bonita, não é muito longa. Vamos lá, história da música sacra. Bom, para começar, da onde advém ali as salmodias, né? Que a gente utiliza ali no canto gregoriano. Elas vêm de uma coisa chamada modos gregos. Você tinha os salmos que eram cantados ali pelos hebreus, mas depois foi se incluindo com os modos gregos. Modo jônio, frígio, mixolídio, lídio, lócrio e assim por diante. A origem, né? Após o tempo apostólico, falavam entre eles. Aqui está uma citação. Falavam entre eles em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e fazendo melodias em seus corações para o Senhor. Aqui eu estou deixando toda a bibliografia também aqui no final, tá? Aqui artigos históricos, né? Numa carta endereçada a Trajano, em 110 d.C., pelo autor pagão Lucianus e Plínio o Jovem. Plínio o Jovem é um dos maiores historiadores do Império Romano, tá? É mencionado, eles se reúnem antes do nascer do dia, entoando hinos a Cristo e também a Deus. É a música dos antigos gregos, lembra que eu falei? Os modos gregorianos? E constituída sobre os mesmos princípios. Por que a música o canto gregoriano? Porque o canto gregoriano ele é modal, diferente da música tonal. A música tonal, por exemplo, você vai pegar a tonalidade Dó maior. Todos os acordes ali, a estrutura melódica, a estrutura harmônica vai estar em cima do campo de Dó maior. Então você vai ter lá Dó maior, Lá menor, Ré menor, Fá maior. Diferente, por exemplo, do modo grego, onde que o que importa é a sequência de nota. Por exemplo, se você vai pegar um Dó jônio, você vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ele vai te passar uma estrutura. Agora que se você pega um Lá menor eólio, né, um Lá menor eólio, o que acontece? As notas são as mesmas notas do campo harmônico de Dó maior. Porém, você observa essas notas de uma outra referência. Em vez de você olhar a partir do Dó, você vai iniciar ela a partir do Lá. Então vai ser Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, você tem uma outra característica de som. Sempre que você vai pegar ali, vamos pegar o campo harmônico de Dó, e você parte de uma determinada nota, você vai ter uma característica sonora. E isso que são os modos gregos, tá? Embora a parte tonal esteja contida ali, mas muito pequena, tá? Voltando. Em 367 d.C., o Papa Damasus foi o primeiro Papa a criar regulações sobre o canto e ordenou a inclusão do Gloria Patri. Então, sempre que se canta um salmo,
né, ali nos ofícios, vésperas, hora noa, hora média, hora tércia, completas, matutinas, sempre vai se incluir Glória Patri. O canto gregoriano. Foi São Gregório Magno, 590 a 604, que terminou o quase perfeito trabalho de Santo Ambrósio. Ele catalogou os tons existentes dos cantos e melhorou, além de criar novos. Também ele publicou um novo método que deveria ser utilizado por todos os cristãos. Ele fez um aprimoramento no sistema grego de tetracordes e criou um sistema de oitavas, criando uma simples nomenclatura de 7 notas. Assim, ele deu o nome de neumata, nota romana, que é a nota do canto gregoriano. Detalhe, os gregos só tinham 4 notas, mas conforme foi ficando mais complexas as músicas, teve que não existiam essas notas, elas existiam, mas foi descoberto, porque Deus já deixou lá. Então foi o próprio Papa São Gregório Magno que dá o nome aqui a este apostolado, que ele incluiu as outras 3 notas, tá bom? Aqui, para quem quiser, tem a bibliografia, tá? Vamos lá, aqui é um exemplo da neumata, né? Que é a nota romana. Aqui um princípio de partitura, né? Como que se era utilizada. Isso que foi se dar depois a criação da partitura moderna, tá? E foi o sistema que a igreja adota por excelência até hoje, tá? A música da igreja é o canto gregoriano. Existe o canto polifônico? Existe. Existe você estar lá na missa tocando um violão com devido respeito e da forma correta? Existe. Mas nós temos que nos pautar no canto gregoriano e fazer se parecer o máximo com ele. Bom, seguindo. Renascimento e humanismo. A adoção de mais linhas de cantos, onde as vozes formam acordes, se deu a criação do canto polifônico aqui. Aqui a gente está deixando já de ter uma música modal para ser uma música tonal, onde que, por exemplo, na partitura vai estar já vai ter uma armadura de clave, por exemplo, indicando se é uma tonalidade de Sol maior, uma tonalidade de Lá maior, tá? Tem uma complexidade melódica maior. O canto deixa aos poucos de ser modal para se tornar tonal, como eu já disse. A exploração do contraponto e o início do período barroco, tá? E os principais compositores da época: Pachelbel, Palestrina, Vivaldi e Bach. Bach, protestante, né, tá? Mas foi o principal compositor do barroco, né? Por conta dos excessos melódicos, a Igreja Católica limitou no número de vozes das peças a serem utilizadas em missa, justamente para facilitar o entendimento. Isso no Concílio de Trento, tá? Ou seja, se começou a ficar tão abusivo o uso de linhas melódicas, contrapontos, ficou tão complexo que a própria igreja ela teve que frear isso. Ou seja, não basta ser belo, mas tem que ser entendível também, porque uma coisa que você não entende e você acaba também deixando aberta a interpretação, você pode deixar aberta a interpretação para possíveis heresias até. Aqui falando sobre Palestrina, que foi o principal compositor da época da igreja, tá? Aqui ele segurando a missa do Papa Marcelo, né? Aqui é uma folha do Kyrie e uma pintura dele.
Aqui um pouquinho mais sobre o Palestrina, ele mostrando uma gravura de 1554, onde Palestrina oferece sua obra ao Papa Júlio III. Uma pintura aqui de Palestrina com seus alunos, essa pintura feita no século XIX. E a Ave Maria, que já é em notação moderna, tá? Ave Maria de Palestrina. Bom, estrutura da música. Como que era antigamente, na sua maioria? A música, ela é composta por três coisas: ritmo, harmonia e melodia. A base de tudo é o ritmo. O ritmo é a primeira coisa que você descobre quando você é criança, por exemplo, batendo no corpo, essas coisas. Depois, a harmonia, ela vai dar sustentação à melodia e ela vai fazer a ligação entre o ritmo e a melodia, tá? E a melodia, ela é o mais sublime de todos, onde que ali tá a voz, tá? O canto em si. Porém, dentro da música sacra, nós damos muito mais ênfase na melodia. A harmonia, pouca coisa. O ritmo tá lá, mas o ritmo tá lá para uma questão de contagem de tempo da música, contagem de tempo da duração das notas, e isso acaba criando um ritmo. Por exemplo, Gloria Patri et Filho tarararararararara, pa 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 pa. Tá vendo? Tem um ritmo. É velado? É muito sutil. Agora, hoje em dia, o que acontece na música moderna? E isso tá muito presente na música que é tocada hoje nas missas, tá? Onde você tem uma maior importância do ritmo, depois a harmonia e a melodia por último. Isso daqui dá um nó da cabeça, porque é onde que se vai criar as palminhas nas missas, é onde que você vai levar a pessoa a mexer o corpo ao invés de mexer a cabeça para rezar. Então, tem que se inverter novamente isso, tá? Tem que voltar para o que era antes. Ou seja, se você é músico e a pessoa começou a balançar o corpo, você começou a bater o pezinho e balançar a cabeça, cara, você já tá tocando errado. Já se policie nisso, tá? Então foi o que eu coloquei, né? A estrutura prevalece até meados dos anos 30. Meados dos anos 30 ali é Semana da Arte Moderna, né? Semana da Arte Moderna foi na década de 20, começou na década de 20, mas foi nos anos 30 ali que começou a realmente pegar, com a questão do jazz também, do soul, que esses ritmos eles acabaram sendo migrados para outros lugares do mundo, principalmente por conta das guerras, tá? Foco na melodia, tá? Com uma harmônica, com a harmonia, né? Batidas rítmicas quase inexistentes. A estrutura atual da música o foco hoje é na dança. Hoje, por exemplo, você não vê nenhuma música nova que não é feita para TikTok, para Instagram. Ou seja, você vai ver a indústria fonográfica hoje, como que a gente pode bombar nas redes com dancinhas. Então, hoje a música está focada nisso, no ritmo. E a missa é uma pausa no mundo. Então, por isso que temos que voltar ao que era antes, né? Deixar de se preocupar, não, essa música aqui, ela é morta. Putz, eu tô quase dormindo na missa, né? Já vi muita gente falar isso, principalmente da minha família, cara. Então, acho que o primeiro exercício que eu vou passar para vocês é isso aqui.
vocês no dia a dia, a próxima aula eu vou gravar para a semana que vem, tá? Durante essa semana, comecem a identificar se as músicas que vocês ouvem, elas têm uma melodia mais forte, uma harmonia mais forte, ou se elas têm muito mais ritmo, tá? Isso já vai dar uma noção de ouvido para vocês, tá? Principalmente para quem está estudando música, tá? Segundo exercício é os apontamentos. Eu quero que vocês escrevam no papel por que servir na Santa Missa com a música. Por que eu devo fazer isso? O que Deus espera do meu serviço? O que eu espero de Deus ao servir a Santa Missa? E como fazer a vontade de Deus no serviço da música litúrgica? Essas 4 perguntas são as perguntas fundamentais para esse nosso workshop, tá? Bom, voltando, essa foi a aula de hoje, mas não acabou. Exercícios 1 eu já dei para vocês identificar ritmo, harmonia e melodia, qual que é o mais forte nas músicas que vocês ouvem do dia a dia. Outra coisa, eu quero que vocês também escutem alguma coisa de Palestrina e comecem a pegar um pouco mais de familiaridade com o canto gregoriano. Ah, mas eu não entendo. Não importa. Ouça, tá? Porque à medida que você começa a educar seu ouvido, você começa a educar sua mente também. E isso vai ser muito importante para as próximas aulas também. Porque a gente vai ter exercício prático na música também, tá? Então é isso, meus amigos. Salve Maria, viva Cristo Rei. Peço perdão se eu falei alguma abobrinha aqui, mas eu me empolgo falar de música. E é isso. Salve Maria a todos e até a próxima.